Olá, entra no ar o informativo TV Câmara Maringá, 3 de junho de 2014. Na sessão ordinária de hoje, os vereadores analisarão 7 projetos e 12 requerimentos de informação. Entre eles, podemos destacar, em primeira discussão, projeto do vereador Carlos Mariucci, proibindo o uso de agrotóxicos na zona urbana de Maringá e exigindo licença anual da Prefeitura em plantações com área superior a 500 metros quadrados. Estamos ao lado do autor do projeto, que vai nos dar mais explicações sobre ele. Vereador, qual a origem dessa proposta? Olha, esse é um trabalho já que nós temos feito antes de ser vereador, mas o ano passado nós flagramos um trabalhador, fazendo cuidando da sua lavoura na área urbana e periurbana, que grudava com a cidade, passando agrotóxico. Isso não é possível, já existe legislação nacional, então e já existe legislação municipal também. E nós estamos agora alterando essa lei para que fique mais rígida, para que possa, não tem lógica em terrenos, eu acho que o plantio, a lavoura, seja ela de hortaliças ou não, é ótimo que tenha na área urbana, porém, de maneira que possa não trazer dificuldades aos moradores. Na verdade, a agricultura tem que ser orgânica nessa área. Então, nós trazemos a proibição para que facilite e traga mais possibilidade de vida melhor para todos. Em segunda discussão, projeto do Executivo que propõe a isenção do pagamento de ISS à concessionária do transporte coletivo por mais 12 meses. A justificativa da Prefeitura é que esta medida garante a continuidade do projeto de integração do sistema de transporte coletivo. Em discussão única, será analisado o veto total do Executivo ao projeto de lei complementar dos vereadores Carlos Mariucci, Ulisses Maia, Luciano Brito e Edson Luiz, que autoriza a liberação do servidor estudante dos níveis médio e superior para a realização de estágio curricular obrigatório. E em terceira discussão, o plenário votará o projeto do vereador Ulisses Maia sobre o uso do botão do pânico por mulheres vítimas da violência doméstica. O objetivo é protegê-las de novas agressões e facilitar o contato com autoridades policiais em caso de emergência. Este foi o informativo TV Câmara Maringá. Voltaremos ao ar na próxima quinta-feira, a partir das 16 horas. Fique agora com a sessão ordinária e boa noite a todos.
Boa noite a todos. Peço aos presentes para que, por gentileza, se coloquem em pé para darmos início aos nossos trabalhos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para fazer a leitura de um texto bíblico, convido a nobre vereadora Márcia Socrepa. Salmos 123, versículo 1 e 2. A ti levanto os meus olhos, a ti que me ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, é como os olhos das servas, que estão atentos à mão da sua senhora. Também com os nossos olhos estão atentos ao Senhor. Ai, nosso Deus, esperando por ele sempre. Tenha misericórdia de nós. Palavras do Senhor. Ainda em pé, por se tratar da primeira sessão ordinária mensal, de acordo com o artigo 119 do Regimento Interno, nós cantaremos a seguir o hino a Maringá. Abrindo o pequeno expediente, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão realizada no dia 10 de abril. Ata da sessão da Câmara Municipal de Maringá. Aos 10 dias de abril de 2014, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, com a presença de 15 vereadores. Às 16 horas, o senhor presidente declarou aberta a sessão, iniciando todos em pé com a invocação.
sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A convite do senhor presidente, o vereador Luciano Brito procedeu à leitura do texto bíblico. Regimentalmente, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão especial realizada no dia 18 de fevereiro de 2014, a qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. No prosseguimento do pequeno expediente, o primeiro secretário também efetuou a leitura da súmula das matérias contidas no expediente recebido, assinando sobre o carimbo lido em plenário, cujo despacho final ficou para a posterior deliberação do senhor presidente. Passo seguinte, o senhor presidente abriu inscrição para os vereadores que quisessem usar da palavra no pequeno expediente. Quando fizer uso da palavra, os vereadores Jones Dark, Mário Verra, Adilson Sintra, Carlos Mariucci, Dr. Manuel Sobrinho, Humberto Henrique. Esgotado o tempo regimental do pequeno expediente, passou-se ao período da ordem do dia, quando o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do item primeiro, projeto de lei número 13.008/2014, de autoria do vereador Dr. Saboia, dispondo sobre a proibição do uso de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados nas vias e logradouros públicos, no horário e nas condições que estabelece, e dando outras providências. Colocada em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Item segundo, projeto de lei número 13.004/2014, de autoria do vereador Jones Dark, dispondo sobre a obrigatoriedade do uso de tinta refletiva nos cavaletes e placas de sinalização de serviços e obras realizados em vias públicas ou à margem delas, no âmbito do município de Maringá. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Item terceiro, projeto de resolução número 809/2013, de autoria do vereador Carlos Mariucci, alterando a redação da resolução 573/2010, que institui a TV Câmara. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Esgotada a pauta da ordem do dia, após agradecer a presença de todos, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, determinando por lavrada esta ata, que depois de lida e aprovada na forma regimental, será assinado pelos senhores presidente e primeiro secretário. Está em discussão a ata da sessão. Não há oradores, presidente. Em votação. Treze votos, presidente. Declaro aprovada a ata da sessão realizada no dia 10 de abril de 2014. Dando continuidade, o primeiro secretário faz a leitura do sumário do expediente recebido. Sumário das indicações. Indicação número 3076, autor vereador Luciano Brito, sugerindo a execução de reperpilagem na Avenida Mandacaru, no trecho compreendido entre as avenidas Colombo e Alzires Larur, na Zona 7. Indicação número 3091, autor vereador Jones Dark, sugerindo a execução do serviço de roçado no passeio público na Rua Henrique Bin, no cruzamento com a Rua Melver Neves de Oliveira, no Jardim Indaiá. Indicação número 3096, autor vereador Dr. Manuel Sobrinho, sugerindo a implantação de caixas plásticas vazadas e removíveis nos bueiros existentes nas vias públicas do município, com a finalidade de reter objetos ou detritos, tais como folhas e galhos de árvore. Indicação número 3120, autor vereador Tenente Edson Luiz, sugerindo a execução do serviço de limpeza da área de fundo de vale existente do conjunto habitacional Sanenge 3. Indicação número 3168, autor vereador Belino Bravin, sugerindo a instalação de um semáforo na Rua Allan Kardec, no cruzamento com a Rua José Iba, no Parque Avenida.
Indicação número 3.177, autor vereador Chico Caiana, sugerindo a implantação de redutor eletrônico de velocidade na rua José Toral Querubim, no conjunto habitacional Requião, defronte dos números 439, 879 e 1235. Sumário dos requerimentos. Requerimento número 3082, autor vereador Carlos Marius, solicitando que informe essa Casa de Lei se o município tenha doado madeira, galhadas e resíduos provenientes do corte das árvores do patrimônio público municipal ao Instituto da Árvore, de acordo com a autorização contida na Lei 7.295/2006, bem como envie relatório contendo as atividades desenvolvidas anualmente pelo referido Instituto no período 2006 a 2013. Requerimento número 3100, autor vereador Ulisses Maia, solicitando a implantação de iluminação pública e redutores de velocidade nas vias marginais, Avenida Major Abelardo José da Cruz, contorno norte, na região dos bairros Residencial Copacabana e Jardim Monte Rei, com a finalidade de evitar acidentes provocados pela ausência de iluminação adequada e pela excessiva velocidade praticada por motoristas inconsequentes nas referidas vias públicas. Requerimento número 3121, autor vereador Tenente Edson Luiz, requer à mesa que se oficie aos deputados estaduais eleitos por Maringá, solicitando-lhe a possibilidade de sugerir ao governo do Estado a construção de um colégio estadual na região do Jardim Alvorada 3, para atender a comunidade local, tendo em vista a inexistência de colégio naquele bairro. Requerimento número 3170, autor vereador Belino Bravin, solicitando que informe esta Casa de Lei se há previsão para a instalação de banheiros públicos na área externa do estádio regional Willie Davis, e, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Sumário dos projetos de lei. Projeto de lei número 3092, autor vereador Luiz Pereira, acrescenta entidade no anexo 1º da Lei 8.548, de 22 de dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio, acordos, ajustes, termos de cooperação e outros instrumentos congêneres com as entidades privadas sem fins econômicos. Projeto de Lei 3093, autores, vereador Luiz Pereira e vereador Tenente Edson Luiz, dispõe sobre a celebração de convênio com a Liga de Futebol de Salão para a realização da Taça Maringá de Futebol de Salão Adulto. Projeto de lei número 3119, autora vereadora Márcia Socreto, dispõe sobre a realização do teste de linguinha nos recém-nascidos em Maringá. Projeto de lei número 3164, autores vereador Dr. Saboia e vereador Belino Bravin, torna obrigatória a realização do exame de oximetria de pulso, teste de coraçãozinho em todos os recém-nascidos nas maternidades do município de Maringá. Projeto de lei número 3165, autor vereador Carlos Marius, outorga ao senhor José Xavier o título de cidadão benemérito de Maringá. Projeto de lei complementar número 3171, autor vereador Belino Bravin, institui a gratificação por assiduidade aos servidores públicos do município de Maringá. Projeto de lei número 3176, autor vereador Chico Caiana, dispõe sobre a instalação de pontos de trabalhadores, braçais para carga e descarga de veículos de transporte, chapas, em locais apropriados com os respectivos abrigos. Encerrada a leitura do sumário do expediente recebido, abrimos agora as inscrições para pronunciamento dos vereadores. Vereadores inscritos: Luciano Brito, Jones Dark, Humberto Henrique, Carlos Mariucci e Chico Caiana, Excelência. Primeiro vereador inscrito, vereador Luciano Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, colegas que estão aqui presentes nesse plenário dessa Casa de Leis para a nossa sessão no dia de hoje, profissionais da imprensa e aqueles que estão também nos acompanhando pela internet. Senhor presidente, venho apenas aqui para tão somente comunicar um pleito que foi feito por essa Casa de Leis de forma coletiva, de autoria de todos os vereadores, e que foi encaminhado ao nosso colega, presidente do PSB em Maringá, vereador Adilson, nosso querido deputado Wilson Quinteiro, e nós recebemos o expediente de um requerimento, senhor presidente, que foi aprovado, nobre vereador Luiz Pereira, por unanimidade ali na Assembleia Legislativa, do nosso pedido, porque o Hospital de Câncer de Maringá não tem um terreno que venha viabilizar a futura construção de casa de apoio ao Hospital do Câncer em Maringá. E nós fizemos o nosso requerimento, a indicação de que o terreno localizado ao lado da obra do berço, lote 47B, de propriedade do governo estadual, fosse cedido de forma livre e integral à Prefeitura de Maringá, visando então a construção dessa casa de apoio às famílias que estão ali acompanhando seus familiares internados para tratamento oncológico ali do câncer, né, ali no Hospital do Câncer de Maringá. Nós temos uma realidade que está prejudicando os familiares no acompanhamento das famílias. A família já está fragilizada porque o seu ente querido está hospitalizado e muitos têm pernoitado até mesmo dentro dos veículos. E isso traz uma série de prejuízos às famílias e nós precisamos ajudar, facilitar para que elas venham acompanhar seus familiares nesse tratamento. Então, esse requerimento que foi encaminhado de forma coletiva, já trago essa notícia alvissareira, né? Eu tenho certeza que o governador Beto Richa haverá de acatar esse pedido, não só da Câmara Municipal de Maringá, feito de forma coletiva, mas também da Assembleia Legislativa. E recebo aqui o expediente do primeiro secretário Plauto Miró da Assembleia Legislativa, do dia 22 de maio, vereador Belino Bravin e vereador Chico Caiana, encaminhando aqui então esse pedido que foi acatado pela Assembleia Legislativa. Nós estaremos também encaminhando para a diretoria, para a comunidade que tem questionado, senhor presidente, junto a essa Casa de Leis, senhor presidente, apenas para, já foi encaminhada a Vossa Excelência, mas para que encaminhasse, né, a diretoria, através do expediente da mesa, esse comunicado, né, que já foi acatado e o trâmite daquilo que estava no nosso âmbito já foi atendido pela Assembleia Legislativa e o nosso deputado Wilson Quinteiro fez essa propositura no plenário e foi aprovado por unanimidade ali. Agora está a apreciação do governador Beto Richa, então a cessão dessa área. Eu tenho certeza que será cedido pelo nosso governador Beto Richa, que já em visita recente aqui em Maringá, o governador Beto Richa já disse também que estará contratando de imediato funcionários e dará a maior celeridade à contratação dos funcionários para que a ala também de oncologia do Hospital Universitário de Maringá venha ser implantada adequadamente para atendimento à nossa comunidade, independente daquelas categorizações que Maringá talvez não seria enquadrada e, portanto, não teria implantação integral de um hospital, principalmente para tratamento de crianças, a pediatria, a oncopediatria no HU, e o governador sinalizou com a contratação. Era isso, senhor presidente, fica aí duas notícias muito boas aí do nosso governo do estado e também daquilo que nós temos feito pelas pessoas no tocante à área da saúde. Muito obrigado, presidente.
Fica feito o registro, vereador Luciano Brito, faremos os devidos comunicados, inclusive agradecimento ao deputado pelo empenho em atender a solicitação encabeçada aí por Vossa Excelência e também o vereador Tenente Edson, os dois integrantes da Comissão de Segurança da Câmara. Com a palavra agora o vereador Jones Dark. Com a palavra o vereador Humberto Henrique. Declino, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Marius. Com a palavra o vereador Chico Caiana. Encerramos o pequeno expediente. Abrimos a ordem do dia. O primeiro item é um veto a projeto em que somos coautores, eu e o vereador Luciano Brito. Então passo a presidência da sessão ao vereador Chico Caiana e peço ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro item. Acho que está tranquilo, né? Quer que conversa? Roubar, né? Está certo, você tem... Veto número 942/2014. Total. Ao projeto de lei complementar número 988/2014, de autoria dos vereadores Carlos Marius, Ulisses Maia, Luciano Brito, Tenente Edson Luiz, que dispõe sobre a concessão ao servidor estudante que esteja em curso no ensino médio ou superior e que tenha seu projeto pedagógico do curso ou estágio curricular obrigatório, de liberação para o cumprimento do estágio. Está em discussão o item primeiro. Vereador Luciano Brito. Vereador Luciano Brito. Senhor presidente, novos vereadores e vereadoras, presidente Chico em exercício, nós tivemos a grata satisfação, nosso presidente Ulisses Maia, né, de subscrever juntamente com Vossa Excelência, vereador Carlos Marius e também vereador Tenente Edson, esse projeto que nada mais, nada menos do que vem regulamentando aquilo que o governo federal e o governo estadual vem viabilizando para o servidor público, o que é a formação continuada e também aquilo que nós defendemos, que é a possibilidade do servidor público, dele poder melhorar a sua capacitação, a sua formação, para que ele venha prestar um atendimento de qualidade à comunidade. Tudo aquilo que nós estamos aprovando, que aprovamos de forma unânime, um trabalho que marcará essa legislatura, que foi a aprovação do Plano de Carreira, Cargos e Salários para o fortalecimento do serviço público maringaense, ele é até contraditório votarmos contra um projeto como esse, porque lá no plano de carreira a gente está valorizando e procurando incentivar que o servidor busque o conhecimento. O servidor público, nosso vereador Pereira, ele trabalha 40 horas. E a maioria das graduações, doutor Manuel, vereador Carlos Marius, na verdade, elas exigem, dentro do currículo, do conteúdo programático, a atividade do estágio supervisionado, que é o que nós estamos prevendo. Nós não estamos prevendo qualquer curso, qualquer coisa, não, é um curso que tenha realmente condições de ser revertido para o bem da comunidade no tocante à melhoria da qualidade do serviço público. Então, nós queremos pedir o voto favorável dos vereadores no sentido de derrubar o veto com toda a vênia, com todo o respeito ao prefeito, mas os servidores não podem estar esperando a regulamentação, que poderia sim, concordo, ter vindo do Executivo, mas os servidores estão procurando e não têm tido uma regulamentação, vereador Humberto Henrique. Uma parte do vereador Carlos Marius. Só eu acho que muito interessante, muito oportuna a defesa do senhor. Eu não me inscrevi para fazer a defesa, peço a parte justamente para nós. E aí, diante da fala do senhor, é o pedido de derrubada do veto, voto não ao veto, né? Então, esse é o meu pedido, e acredito que seja o reforço do pedido do senhor também, para a derrubada do veto, não ao veto. Pela importância disso tudo que o senhor está falando, que eu reforço e assino embaixo. Muito obrigado. Pois não, excelência. Como eu estava dizendo, na verdade, nós fizemos até uma adequação a pedido, foi feito todo um diálogo também, né? Naquele momento em que acatamos um projeto
da legislatura anterior, que é preciso frisar aqui, que houve esse processo de discussão disso na legislatura no ano passado, e fizemos a adequação, então agora não tem, nosso entendimento, um motivo para se manter aí a falta de regulamentação. Na verdade, o direito o servidor já tem a nível federal, nível estadual, e agora apenas, tão somente, nós estamos regulamentando, pedimos aí a voto derrubado do veto. Tenho certeza que todos os servidores públicos ficarão contentes com a Câmara mais uma vez, naquilo que eles já estão entendendo como positivo o nosso trabalho aqui, e eu tenho certeza que a comunidade extensivamente será imensamente beneficiada, porque terá os seus servidores aí buscando conhecimento, e isso aí reverterá em melhoria de toda a comunidade. Não é uma demanda apenas dos servidores, eu creio que é uma demanda da comunidade maringaense e de todo o maringaense que clama por melhoria no serviço público, que passa pela melhoria na qualidade do atendimento. Se nós inviabilizarmos e mantermos o status quo, ou seja, de acordo com a discricionalidade da chefia, ele autorizar um ou outro, aí até é uma questão de injustiça, e nós não podemos, claro que não queremos aqui apontar que isso venha ocorrendo, mas para que se evite isso, nós estamos propondo, até no sentido de auxiliar o Executivo, a municipalidade, para que isso não venha ocorrer, e já queremos pedir que isso não seja judicializado. Fica nosso apelo, não somente dos vereadores para que derrube o veto, mas que o prefeito atenda o nosso apelo para não judicializar. Eu tenho certeza que acatará esse nosso pedido, porque é uma lei que ela tem todo um amparo legal, e o veto nem vai nesse sentido, né? Vai no sentido apenas da iniciativa, e não se questiona a questão da legalidade. Muito obrigado, pedimos voto aí contrário ao veto. Parabéns pela fala do vereador Luciano Brito. Não há mais vereadores inscritos. Colocaremos em votação. Só de orientação, aqueles que acatarem o veto, vote sim. E para a derrubada do veto, vote não. Quatorze votos contrários, excelência. Foi derrubado, então, o veto do prefeito por 14 votos contrários. Tem pela ordem o vereador, primeiro secretário dessa casa, vereador Tenente Edson, e gostaria de pedir ao presidente que assumisse as suas funções. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito que essa decisão desse voto contra o veto, e nós estamos fazendo jus e justiça àqueles servidores, vereador Marius, que vieram nos procurar, que estavam se sentindo lesados quando alguns tinham esse direito e outros não. Então, a partir de agora, todos terão direito, independente de ser ou não amigo de diretor, de secretário ou de gerente. Então, eu acredito que essa é uma vitória dos nossos servidores e prova mais uma vez que nós estamos aqui para ouvi-los e brigar pela sua causa. Então, parabéns a todos os vereadores que nos apoiaram nesse voto contra o veto, estando a lei agora à disposição de todos os funcionários. Obrigado. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do segundo item. Projeto de Lei Complementar 1485/2014, de autoria do Poder Executivo, alterando a disposição da Lei Complementar Municipal número 735/2008, com redação dada pela Lei Complementar número 982/2013. Em discussão o projeto de lei. O projeto, alguém vai falar? Não, Márcio, não, ainda não. Vereadores, Dr. Manuel, Mário Verri, Carlos Mariucci e Humberto Henrique, excelência. Com a palavra o vereador Dr. Manuel. Vereador Saguai. Não, mas se não escrever no sistema tem que ser o primeiro. Não, mas se demorar, por fora. Então, o que a gente quer? Eu e a Carmen, como ela queria, também ela entrou, então a gente... Nós três? Não, e a Carmen junto, nós quatro, como está o Belino para gente. Senhor presidente, Nós quatro, presidente. colegas vereadoras, colegas vereadores,
imprensa, Observatório Social, juventude que está aqui presente e protestando, essa juventude que continua indo às ruas lutando pelo direito dos trabalhadores, pelo direito da juventude, das pessoas dos trabalhadores que estão desempregados, enfim, esse PSTU que se consolida como um partido realmente do século XXI. A minha amiga Bia, que se encontra ali, nossa eterna vereadora dessa casa, que teve um passado brilhante, parabenizar essa juventude que tem coragem de ir à rua, de protestar, e essa é o jeito de se fazer democracia, indo para as ruas. Nós estamos muito acomodados. Parabéns por vocês estarem participando. Veio, senhor presidente, a essa tribuna para dizer o seguinte: eu já votei contra essa renúncia fiscal na primeira votação, e dizer que vou votar de novo contra, porque o que foi dado de aumento já ultrapassa qualquer isenção que a gente dê aqui. Eu achava até que, de uma maneira bacana, mas isso ficou só no sonho, que a partir do dia 1º a gente teria uma tarifa menor. Pelo trabalho, o brilhante trabalho que a CPI dessa casa fez, pelos cálculos que foram feitos, por tudo que foi feito, mas não veio esse aumento absurdo. E ainda estão querendo que essa casa aprove uma renúncia fiscal. Uma renúncia fiscal que não é pequena. Então não faz sentido nenhum, caros colegas vereadores, se a gente votar essa renúncia fiscal, há uma ameaça de que, se a gente não vota a renúncia fiscal, há uma ameaça velada dizendo que a passagem vai subir mais, ameaçando inclusive que coloca o nome dos vereadores que votarem na imprensa. Ora, imagina se eu vou ter medo de votar, que vai subir ainda mais 10 centavos, que aumente 10, que aumente 20 centavos, mas eu vou votar contra. Colega vereador Bravinho, Vossa Excelência que avisou que o nome, que viria a retaliação. Ora, quando eu defendi aqui, nesta casa, 23 cadeiras, muitos colegas vereadores daquela época estão aqui, o vereador Mariussi, que não estava mais participando dos movimentos, foi colocado 5 vezes, quando eu ia dar uma entrevista, que perguntavam assim: então o senhor está defendendo? Quando eu dizia 23, cortavam. Não deixava eu explicar que também uma outra emenda nossa, eu e outros vereadores como Ali, Mário Verri, Humberto Henrique, que era diminuindo de 5% o orçamento para 3,5%. Passaram para toda a população que eu queria aumentar o número de vereadores porque eu queria gastar o dinheiro do povo. Ora, a única emenda que realmente economizava era a nossa. Vê se eu tive medo. Fui até o fim e defendi. Vou ter medo hoje de votar contra essa aberração? Mas nunca. Nunca. Eu me elejo só para um único mandato. Uma vez uma jornalista me perguntou, quando nós criamos e aprovamos o Dia Maringaense contra a Homofobia, se eu não estava preocupado com minha próxima eleição.
Eu falei para ela que jamais. Eu estava preocupado mesmo era com as próximas gerações. Eu respondi para ela. Jamais, vereador Bravin, vou deixar de votar naquilo que acredito. Jamais vou deixar de votar porque alguém vai retaliar. Que retalie? O povo dessa belíssima cidade me outorgou um mandato. Hoje mesmo todos pediram, por favor, não vota nessa aberração não, doutor. Pelo amor de Deus, já deram 20 centavos a mais. Ainda querem mais. Vota contra para ver se eles têm peito de dar mais 10 centavos. Porque se der, não vai ser só os meninos do PSTU que vão para a rua, não. Não vai ser essa juventude brilhante que vai para a rua, não. Nós, como a senhora de idade dizer, nós também, dona de casa, trabalhadores, que usa essa empresa, nós vamos para essa cidade e só vamos sair das ruas quando eles criarem juízo e trouxerem uma tarifa digna. Mas não voto mesmo. Mas não voto mesmo numa aberração dessa. E peço aos colegas que pensem naqueles trabalhadores. Vereador Bravin, pensa naquele trabalhador que vota sempre em Vossa Excelência. Pense naquela senhora que não precisa mais votar. E eu vi que já tem mais de 70 anos, colocou o melhor vestido e foi lá para a rua dizer... Eu estou vindo porque eu vou votar no vereador Bravin porque eu acredito nele. Quantos jovens que não precisavam votar e foi votar na gente? Quantos jovens de 16 anos que foram votar com alegria? E nós não podemos decepcioná-lo. O executivo pode decepcionar. A empresa pode decepcioná-los, mas nós não. Eles foram para a rua votar na gente, eles foram para as urnas. Pensando em dias melhores, numa Maringá melhor, mais livre, mais decente, que tudo fosse discutido com a sociedade. Então, caros colegas, nós temos compromisso com quem votou na gente, com a sociedade que acreditou, que não quer essa passagem desse tamanho, que não quer esse absurdo que já foi feito. Quando devia ter diminuído, quem sabe, 10, 15 centavos. Nós temos um colega aqui, que é um grande contador, e que já provou para todos nós, que sabe, que honra a profissão dele, e sabe muito bem o que está falando, que é Humberto Henrique. E Humberto, que eu confio nele, nos prova por A mais B que isso aí é um absurdo. Humberto é um vereador decente, que tem os pés no chão. E que não está com lambança, não. Humberto Henrique, ele é contador de muitas empresas grandes aqui dessa cidade, que confia no trabalho dele e sabe o que faz. E Humberto provou para nós que essa planilha está errada. Que essa planilha é uma fraude. Então, eu voto primeiro por princípio. E segundo, porque temos colegas aqui que é contador, que sabe o que está fazendo e que jamais ia enganar a gente e dizer que esses números estavam errados. Voto com tranquilidade, voto com convicção e voto com alegria. Contra essa aberração que está aí. Jamais votarei numa aberração dessa. Quando hoje... O nosso presidente esteve lá no posto de saúde, que eu, dos postos que eu trabalho, e todo aquele pessoal, eu conversei hoje, senhor colega presidente, e todos pediram, e eu não vou traí-los não, eu não vou trair aquelas pessoas que vai naquele posto que Vossa Excelência viu, que é a situação lá, eu não vou traí-los, eu vou votar contra essa aberração. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Mário Berri. Eu declino, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Marius. Agradeço a presença das pessoas que nos honram hoje aqui no plenário, alguns jovens do movimento da Central
não estou enxergando, de apoio à população trabalhadora e seus filhos. Muito obrigado. Também jovens do PSTU, sejam todos muito à vontade, fiquem muito à vontade na Câmara Municipal, que esse aqui é o espaço mais democrático da nossa cidade. Manteremos dessa forma durante todo o nosso trabalho. Com a palavra o vereador Carlos Mariucci. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, a juventude, os movimentos, a imprensa presente, todo o público que nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Bem, eu venho aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pedir o voto contrário desta propositura do Executivo, porque nós entendemos, em primeiro lugar, já na discussão do ano passado, nós já falamos isso diversas vezes, mas vale a pena repetir, uma emenda proposta pelo vereador Tenente Edson previa uma prestação de contas, antes de qualquer discussão, para que depois dessa prestação de contas nós pudéssemos fazer a discussão se era possível, se era necessário ou não. Essa prestação de contas não foi feita. Graças ao esforço aí de alguns vereadores, a liderança do prefeito, o vereador Adilson, ao vereador Bravin, trouxeram nesta segunda o senhor secretário, nosso colega vereador, está licenciado, o secretário, e os representantes do Executivo, mas não explicaram nada. Com todo respeito a esses senhores que vieram nos falar, eu estava esperando uma prestação de contas. Eu acho que o vereador Humberto Henrique, que foi também o relator da CPI, esperava isso, o Mário Verri esperava isso, todos nós, vereador, o presidente esperava isso, vereador Luiz Pereira, acredito que o senhor também esperava isso, e eles não vieram, e não, infelizmente, com todo o respeito que nós temos com eles, não disseram nem para que vieram, né? Falaram, mas acabaram não chegando a lugar nenhum. Subsídio, em muitas vezes é necessário para a condução, principalmente questão de transporte, mas nós entendemos, o governo federal já subsidiou, aliás, foram constatados aqui, não só pela CPI, mas antes da CPI, por vários vereadores, cito novamente o vereador Humberto Henrique e o Mário Verri, que nessa situação estavam atentos à questão do governo federal, que a isenção foi no início de janeiro do ano passado e foi só incorporado já no meio do ano. Depois veio a isenção também do governo do estado do Paraná, que nós, aí essa farsa, ou sei lá o que podemos dizer, essa briga aí dessa semana que passou, pedindo esse subsídio do governo, uma lorota só, porque também nós entendemos que, apesar de termos todas as críticas do governo do estado, mas o subsídio do governo do estado já está posto também sobre o óleo diesel. E aí, eu vou repetir a palavra não completa, porque foi muito mais forte, do governador, que eu tenho todas as minhas críticas e todo o debate contra a gestão desse governador, mas quando ele disse que cada um tem que assumir a sua responsabilidade, ele estava correto. E o prefeito tem que assumir a sua responsabilidade. Não tem cabimento ele desdenhar da Câmara de Vereadores. Não tem cabimento o prefeito desdenhar da Câmara de Vereadores. Nós temos vários projetos, inclusive... Uma parte. Senhor vereador, inclusive sobre a questão do projeto da dupla função, que ele vetou sim, mas foi derrubado o veto aqui pela Câmara de Vereadores e foi promulgado pela Câmara e o projeto está em vigência. E por que não colocar em prática e garantir não só segurança para todos os usuários, não só segurança para o motorista, para o trabalhador lá do transporte coletivo, mas e mais tranquilidade no trânsito? Quer dizer, quando continuo na sequência, dou a parte ao nobre vereador. Essa questão do subsídio ela é muito importante. Todas as cidades brasileiras, principalmente cidades grandes, nós temos subsídio. Londrina, por exemplo,
o prefeito concede subsídio, acho que Maringá também precisa fazer isso. Agora, eu preciso lembrar que o governador do estado do Paraná, ele é governador de todo o Paraná. Para a cidade de Curitiba, ele simplesmente concedeu 7,5 milhões de subsídio. Custava tanto ele ajudar Maringá, não só Maringá, mas toda a região, porque esse dinheiro viria contribuir para ampliar o transporte coletivo metropolitano da nossa cidade. E eu queria também colocar, a título de informação para os demais vereadores, hoje à tarde eu tive com o prefeito e cobrei dele essa situação, e pelo menos uma situação que nós, não foi esse vereador, mas a comissão que trabalhou em relação à TCCC, levantou, e foi uma das bandeiras que eu incorporei, mas os outros vereadores também, em relação à tarifa única. E ele se comprometeu conosco de fazer um decreto e que isso será implantado na cidade de Maringá, porque realmente é um absurdo. Isso eu defendi antes de nós montar a comissão da CPI e da TCC, onde já se viu a pessoa pagar R$ 3,25, no caso hoje, no dinheiro, e no cartão R$ 2,75. Naquela época era um valor um pouco diferente, nós estamos falando do valor de hoje, e o senhor prefeito se comprometeu a fazer um decreto e conversar com o presidente da empresa para que isso seja implantado na nossa cidade. Ele se comprometeu a resolver esse problema e com certeza irá ajudar o povo de Maringá que usa o transporte coletivo. Obrigado pela parte, vereador. Certo, senhor vereador. Bem, da parte do que diz o prefeito, eu diria, vereador Chico, que basta ele cumprir a lei, que a Câmara de Vereadores propôs e que basta ele fazer o que tem que fazer. Da parte que o senhor fala do governador, concordo plenamente com a incompetência do governador. Nós vamos ter a chance agora de trocar ele daqui uns dias. Eu gostaria também, já bem antes da CPI, aliás, os movimentos todos da época refletia já a respeito. Depois a CPI, presidida pelo vereador Luciano Brito, e que teve como membros o vereador Chico Caiana, a vereadora Márcia Socrepa, e não me lembro do outro, e o capitão Deval, que está lá como secretário agora, e que fez uma brilhante relatoria, o vereador Humberto Henrique, e que foi aprovado por unanimidade. E aquele relatório lá, já eram suspeitas que nós tínhamos antes, e foi constatado através do relatório e foi aprovado por essa Câmara de Vereadores, foi aprovado pela CPI. Então, basta fazer o que tem que ser feito. Observar o relatório e colocar em prática. Nós vemos aqui, e uma das justificativas de aumento é a questão do IPK, o índice de passageiro por quilômetro. Mas olha que interessante, o governo Lula, no seu segundo mandato, se não me engano, quando teve aquela questão, grande crise internacional, ele trouxe para reflexão e colocou em prática a questão da inversão. Em vez de reduzir isso, reduzir aquilo, ele aumentou salário, aumentou produção, deu subsídio aqui, e deu o grande volume que o Brasil acabou vencendo todas as barreiras primeiro, e nem acabou entrando na grande crise internacional, e quando entrou, não chegou a sofrer tanto. Aqui trabalha de maneira invertida. Se o transporte coletivo não está dando o resultado que a empresa quer, faça o que tem que fazer, uma boa gestão, e diminua. O índice por passageiro por quilômetro está diminuindo por causa do preço, está diminuindo pela má qualidade, está diminuindo pelas vias, pelas dificuldades de trânsito. É só melhorar isso, abaixar preço, é só melhorar a qualidade, que vai aumentar o número de passageiros. Isso é simples. É só fazer o que tem que fazer. E aí, o gestor não faz o que tem, não cumpre o que tem que fazer. Nós questionamos sempre a questão anterior, da questão do contrato, e antes do contrato, a questão da parte da licitação, do edital de licitação. A CPI foi constatado, foi ali demarcado ponto por ponto todas essas falhas. Basta então que o executivo faça o que tem que fazer, cumprir a lei. E aí, conversei ontem com o vereador Humberto Henrique, falamos ontem junto aos vereadores, nós já nos prontificamos e vamos fazer isso.
de maneira tranquila. Eu acho que a comissão processante não deve passar dessa semana, vereador Humbertinho. E nós vamos fazer. Eu vou estar vendo isso. O senhor já se colocou à disposição também para estar avaliando e vendo. Aliás, o senhor já até publicou e nós vamos fazer, e vou chamar já outros vereadores, o vereador Ulisses Maia, para concluir, senhor presidente. Por quê? Se lei da dupla função, a necessidade, em várias outras leis importantíssimas, a lei que o vereador Belino Bravinho e o vereador Mário Verri propôs, a questão das câmaras, que traz segurança, traz tranquilidade para os ônibus, que não se coloca em prática. Aliás, muitas leis que não colocam em prática, já passou da hora de uma comissão processante para esse senhor prefeito que aí está. Muito obrigado. Pois não, vereador Mariucci. Último vereador inscrito, vereador Humberto Henrique. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, cumprimentar todo o público presente, todos os membros de partidos, também que não são partidários, mas que estão preocupados aí com esse absurdo, que foi esse aumento da tarifa que o prefeito autorizou no dia 1º de junho. E quem autoriza o aumento da tarifa é o prefeito. É bom que se diga isso e deixar bem claro, porque tem muitos aí que falam, não é o prefeito, é o contrato diz que tem que reajustar. O contrato não fala que tem que reajustar. O contrato fala que a cada 12 meses tem que ser revisado. E ele pode ser revisto para baixo ou para cima. Não é mais incrível como a relação dessa prefeitura com a TCC é de sociedade e não uma relação de poder concedente e de concessionária. Então eles nunca se preocupam com o usuário, com o interesse público. A preocupação deles é tão somente em estar aumentando a tarifa, criando teatros, como foi esse dessa semana com relação ao governador, né, que deve ter. Eu entendo que Maringá precisa ter subsídios, sim, inclusive a CPI recomendou, né, que o município pudesse reivindicar junto ao governo do estado e ao governo federal subsídios para ajudar a pagar as gratuidades, mas também para ajudar a pagar as integrações, né, metropolitanas. Mas que isso não fosse feito na última semana, na semana que fosse ter um aumento. Quer dizer, na terça-feira ele publica que solicitou o subsídio, né, e o aumento da tarifa já foi no mês de junho. Concordo com a faixa ali, né, revogação do aumento das passagens, tem que se revogar. E o que nós estamos votando aqui hoje é a prorrogação da isenção do ISS por mais 12 meses. E o prefeito ameaçou os vereadores, né? Ele disse assim: se não votar, ele vai aumentar a tarifa em 10 centavos. Se a gente reprovar aqui, ele aumenta em 10 centavos. E eu fiz uma proposta, vamos peitar. Vamos ver se ele tem coragem de aumentar essa tarifa em 10 centavos, em mais 10 centavos. E se ele fizer isso, nós temos que, sim, mais do que nunca, vereador Mariucci, propor, e eu propus isso na reunião ontem, né, que a gente constitua a comissão processante. Por que comissão processante? A CPI, ela apontou, com base em documentos, nos documentos da própria empresa, que a tarifa estava superfaturada, superestimada, que havia um sobrepreço nessa tarifa praticada desde junho de 2010, quando nós levantamos naquela oportunidade uma diferença de 20 centavos. E só não apontamos mais porque faltou ainda elementos e documentos para a gente poder avançar nisso. E aí, passados 9 meses, a prefeitura não contestou os nossos cálculos, não apresentou nenhuma outra justificativa e sequer também implementou todas as recomendações e medidas que nós indicamos naquele relatório. Quer dizer, a CPI ela é uma comissão parlamentar de inquérito exatamente para apontar as irregularidades. Ela apontou as irregularidades, o prefeito tem que cumprir aquilo que está no relatório. Se ele não cumprir, a Câmara tem um outro instrumento para fazer ele cumprir, que é a comissão processante, porque daí ele tem que responder por improbidade administrativa. Porque ele não está cumprindo e também não contestou aquilo. Se ele não contestou, subentende que os cálculos que a CPI fez estão corretos. E se estão corretos, por que ele aumentou a tarifa em mais 20 centavos essa semana? E aí ontem, na prestação de contas, o pessoal veio nos dizer que é por conta do IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro rodado, que diminuiu.
que era 1,50 no início do contrato e caiu para 1,35. E quando acontece isso, precisa ter revisão. Mas a lei também fala, isso aqui está no item 5.1.8 do relatório da CPI, que diz sobre as desonerações tributárias. E o contrato, ele diz assim, ó, ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos, que incidem sobre o preço ou serviço ou receita da concessionária, ou sobre vierem disposições legais, após a apresentação da data da proposta financeira, de comprovada repercussão nos custos da concessionária para mais ou para menos. Quer dizer, o contrato fala que a tarifa tem que ser revista quando houver redução de tributos e quando o IPK, que é o índice de passageiros, aumentar acima de 2%, diminuir ou aumentar acima de 2% ou abaixo de 2%. O que aconteceu em janeiro de 2013? Houve uma desoneração da folha de pagamento por conta do governo federal, o que impactou em 10 centavos na tarifa. E a prefeitura, e o município e a TCC não quiseram fazer uma revisão, vereador Dr. Saboia. Não foram fazer a revisão para diminuir em 10 centavos. Então eles praticaram uma tarifa 10 centavos acima do mês de janeiro a maio de 2013, e que nós levantamos, que foram 10 milhões de passageiros pagantes, o que dava cerca de R$1 milhão que a empresa arrecadou a mais naquele período. Aí quando eles falam do IPK, que reduziu de 1,50 para 1,35, não é verdade, porque a Logitrans, que fez aquele projeto básico, e esse projeto faz parte do contrato de concessão, ela dizia que, apontava que o IPK em 2009 já era 1,43, em 2009, antes da licitação. Em 2010, ele era de 1,42,7, quase 1,43. Em 2013, ele caiu para 1,38. Então teve uma diminuição de 2,73, não de 8, como justificou o diretor da empresa naquela oportunidade. Só que também, da data da elaboração do projeto até o início do contrato, houve um acréscimo no IPK. A empresa começou com 1,42,7 e foi para 1,50. Então houve um aumento de 5,76. E ninguém pediu para diminuir a tarifa. Então é brincadeira, é uma vergonha como essa administração trata, como ela analisa o contrato. Quando é para baixar a tarifa, ela não faz a revisão. Quando é para aumentar a tarifa, ela faz a revisão. Então não se justifica a gente estar votando esse aumento, essa isenção do IPTU, mesmo porque o ano passado, quando a gente estava discutindo isso, doutor Manuel, a tarifa era 2,50. Com os custos da empresa, foi para 2,73. Com as desonerações tributárias, 20 centavos do governo federal, que era 10 centavos da folha de pagamento, mais 10 centavos do PIS/COFINS, mais 6, 7 centavos do ICMS sobre óleo diesel e mais 8 centavos do ISS que nós aprovamos, dava uma redução de 33 centavos. A tarifa cairia para 2,40. O que o município falou? Nós vamos fazer integração, meia integração Sarandi-Paissandu. E esse custo vai ser de 15 centavos. E nós votamos, porque não tinha um histórico, acreditamos, mas com a emenda do vereador Tenente Edson, que passado 12 meses teria que prestar contas. E ontem eles prestaram conta. E aí, faltou um monte de documento, mas nos informaram que essa meia integração custou 4 centavos na passagem, e não 15 centavos. Quer dizer, então tem 11 centavos que a empresa colocou no bolso. Tem 11 centavos, cerca de 2.600.000 que aumentou o lucro da empresa. E agora eles querem que a gente, mais uma vez, dê isenção do ISS, não para manter a tarifa no jeito que está, mas para aumentar o lucro da empresa. Porque se essa isenção que a gente está votando hoje fosse para manter a tarifa, de repente, nos 2,55, sem ter a redução, que aí por isso precisa ter a revogação, nós poderíamos até conversar. Agora, essa isenção da tarifa, ela não representa aumento, se a gente reprovar, ela não representa aumento na tarifa. Se essa isenção passar, ela representa aumento do lucro da empresa. Essa isenção, ela teria que beneficiar o usuário, ela não vai beneficiar o usuário, em nenhum momento, como já foi provado nesse ano que passou. As reduções desses incentivos que foram dados só ajudou a aumentar o lucro da empresa. Então é inadmissível que a gente, mais uma vez, aprove essa isenção, porque o município não tem sido transparente, ele não respondeu, ele simplesmente ignorou o nosso relatório.
e foi judicializado, tem uma sentença do juiz, por conta até do relatório da CPI, o Ministério Público entrou com um processo via judicial, o juiz já deu a sentença, para que o município preste contas, não só de 2010, mas de 2005 a 2010, e que vai impactar na tarifa atual, enfim. Só que essa situação da justiça vai demorar, né? E espero que seja rápido, mas vai demorar. O município, se o prefeito estivesse preocupado com o usuário do transporte público, ele de fato já teria tomado as iniciativas. Eles nem leram o nosso relatório. Eles teriam que ter pego o relatório e visto que ali há informações suficientes para que a tarifa, nos próximos 5 anos, no mínimo, não tivesse aumento nenhum. Porque o lucro excedente que a empresa já teve, daria para cobrir tranquilamente, né, todos os custos que ela vai ter, porventura terá, né, teve do ano passado para cá e vai ter nos anos seguintes. Não se justifica o aumento para 2,75 ou 3,25. Só para concluir, senhor presidente, eu queria dizer que o município já dá subsídio. Ele dá 30 centavos de subsídio do passe do estudante. E nós não temos cobrador, Londrina tem cobrador. Só isso representa 60 centavos na tarifa. Se não tivesse subsídio, e se nós tivéssemos cobrador pelas contas da prefeitura, hoje em dinheiro seria R$ 3,80 a tarifa e no cartão R$ 3,30. Olha o absurdo. Então é a tarifa mais cara do país. É uma vergonha e eu não vou colaborar com isso, não vou colaborar para que a empresa, mais uma vez, fique lucrando às custas do dinheiro público, à custa do usuário do transporte coletivo. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão da matéria, está em votação o projeto de lei. Dez votos favoráveis, 4 votos contrários. Declaro aprovado o projeto de lei complementar 1485/2014. Próximo item. Item terceiro. Projeto de lei número 13.157, de autoria da mesa executiva, disciplinando a concessão de gratificação pelo exercício de encargos especiais, previsto Está em discussão o item terceiro. Não há oradores, senhor presidente. Tem votação. Votos, senhor presidente. Vamos adiante. Declaro aprovado em segunda votação, projeto de lei 13.157/2014. Item quarto.
projeto de lei complementar número 1477, de autoria do vereador Carlos Mariucci, alterando a redação da lei complementar 195, que dispõe sobre o uso e armazenamento de agrotóxicos. Em primeira discussão, projeto de lei. Vereador Carlos Mariucci, excelência. Com a palavra, vereador autor. Meu Deus. Olha. Tem uma moeda aqui. A moeda tá ali, ó. Tomando, amor. Bem, senhores vereadores e vereadoras, com relação a esse projeto, é muito simples. Eu acho que, inclusive, bem, peço o voto favorável. Eu preparei até um texto aqui, mas eu acho que vou até deixar para uma próxima. É muito simples o projeto, todos analisaram. Gostaria sobre a questão dos venenos, né, dos agrotóxicos, e também na área urbana e periurbana. E aí tem já um projeto de lei anterior a esse. Nós acrescentamos um detalhe, a questão da metragem. Enfim, eu acho que, senhor presidente e senhores vereadores, agora com mais calma, eu acho que... Não, nervoso, mais calma dos nossos... E com muita razão fazem as suas manifestações. É uma pena que muitas vezes não sabe o caminho, né? Mas, então, vamos aqui. Esse nosso projeto tem o respaldo de uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o objetivo é garantir a qualidade de vida a todos os maringaenses. A proposta diz que todo plantio efetuado em perímetro urbano, em área superior a 500 metros quadrados, deverá possuir licença anual emitida pela Prefeitura do município. Fica proibida a utilização de agrotóxicos no período urbano e periurbano. Nós, maringaenses, não podemos aceitar veneno no nosso perímetro urbano. Nós já temos vários exemplos disso, né? O solo da cidade é mais compacto do que o solo da área rural, e o veneno fica mais tempo na terra, o que prejudica ainda mais a nossa saúde. Penso que nossa iniciativa também é uma alternativa a mais para a questão, né, da reflexão sobre a questão dos agrotóxicos. Então, é muito simples, né? Até mesmo nós temos alguns exemplos que na área de hortas comunitárias, que é um belíssimo projeto do governo federal e que muito bem implantado aqui pelo governo municipal, em alguns espaços estão usando agrotóxicos. Mas o mais importante mesmo é em áreas como ali perto do Requião, ali na região do Borba Gato também, e várias outras áreas Bem, e aí então essa questão e recentemente, quando a proposição da lei, e depois nós percebemos, já tem uma lei, e nós apenas alteramos ali para acrescentar um dado, que é a questão da metragem. A importância da lei é justamente para evitar, e recentemente nós flagramos essa situação de veneno em grande quantidade na região aqui urbana, aqui no Borba Gato. Então, hoje a lei prevê, senhor presidente, que você pode passar o veneno, o agrotóxico, em aquele equipamento utilizado nas costas, né? Tem até um nome próprio para isso. E aí o nosso projeto prevê que retira até esse, porque
em várias hortas, em vários espaços urbanos e periurbanos, tem se utilizado essa questão do agrotóxico e traz consequências gravíssimas para a nossa população. Por isso, peço voto favorável. Muito obrigado. Não havendo mais vereador para o uso da palavra, está em votação o projeto de lei. Doze votos, senhor presidente. Aprovado em primeira votação o projeto de lei 1477, de autoria do vereador Carlos Mariucci. Peço ao vice-presidente Luciano Brito que assuma a direção dos trabalhos. Item 5º. Projeto de lei número 13.108, de autoria dos vereadores Ulisses Maia, dispondo sobre a distribuição de dispositivo de segurança preventiva, conhecido como botão de pânico, para mulheres vitimadas por violência doméstica em todo o município de Maringá. O projeto de lei está em discussão. Não oradores, presidente. Não havendo oradores, o projeto de lei está em votação. Treze votos, presidente. Declaro aprovado o projeto de lei 13.108, de autoria do vereador Ulisses Maia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, a nobre vereadora Márcia Socrepa. Senhor presidente, eu peço para retirar o item 7, projeto da minha autoria, por uma sessão que eu quero alterar a redação, excelência. Havendo requerimento de autoria da nobre vereadora autora da matéria, do item 7º, colocamos em votação a retirada por uma sessão. Doze votos favoráveis, presidente. Aprovado. Item 6º. Pela ordem. Com a palavra, pela ordem, o nobre vereador Jones Dark. Senhor presidente, gostaria de pedir a votação em blocos os requerimentos do 8º ao 19 e dispensando a leitura, senhor presidente. Está em votação o requerimento do vereador Jones Dark. Treze votos, senhor presidente. Aprovado. Item 6º. Projeto de lei número 13.088, de autoria do vereador Chico Caiana, dispondo sobre a construção de reservatórios para acumulação de águas pluviais nas escolas municipais de educação infantil, centros municipais de educação infantil e prédios públicos municipais que necessitarem do uso de água não potável. Com a palavra, pela ordem, o vereador Carlos Mariucci. Sim, senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria, eu protocolei uma emenda sobre esse projeto e apresento o requerimento retirando essa emenda, aliás, não preciso nem justificar, né? Só pedir a retirada, estou transformando essa emenda em uma outra lei que acho que pode colaborar melhor com a matéria. Muito obrigado. Pois não, excelência. Está em votação a retirada, requerimento do vereador autor da emenda, vereador Carlos Mariucci. Treze votos, presidente. Declaro aprovado. Está em votação, está em discussão o item 6º. Vereador Chico Caiana e vereador Carlos Mariucci. Com a palavra, o vereador autor da matéria, vereador Chico Caiana. Senhor presidente, só para pedir o voto favorável ao projeto, o qual tinha uma emenda, o vereador autor da emenda, o vereador Carlos Mariucci, retirou e vai se transformar em um projeto. Então, pediria o voto favorável ao projeto nosso, do vereador Chico Caiana, e posteriormente votaremos
Então, esse projeto que o vereador Carlos Mariúcci vai apresentar nessa casa. Pois não, excelência. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Mariúcci. Sim, senhor presidente. Vou aproveitar e falar daqui mesmo, que é bem simples e rápido. É lógico, vou votar favorável, porque não tem como ser contra um projeto como esse. Acho que eu já discursei na primeira discussão, já discursei pedindo voto favorável, acrescentei a emenda, e que agora retirei para ficar mais claro e transparente, inclusive a pedido do vereador Chico Caiana, e sem problema nenhum. Lógico, semana passada nós votamos um requerimento pedindo, nós já temos uma lei muito parecida com essa, mas eu pedi a palavra justamente para isso, vou votar favorável, é aquela discussão que nós estávamos agora há pouco falando, da falta de cumprimento das leis. Nós pedimos um requerimento vendo como que estava a outra lei, mais uma lei que tem uma pequena diferença, mas é parecida, vem reforçar e aí trazer a discussão. Então, por isso a importância do projeto e por isso a importância de votarmos favoráveis pela discussão, levantarmos a discussão. E aí, o que nós sempre debatemos e nos entristece é a falta de comprometimento do Executivo em colocar em prática. Por isso, fica aqui, de repente, a lei do nobre vereador, que é muito próximo do Executivo, quem sabe eles colocam em prática agora e nós podemos a cidade poderá ser beneficiada. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Quatorze votos, presidente. Declaro aprovado o projeto de lei número 13.088, de autoria do vereador Chico Caiana. Pela ordem, presidente, novamente. Com a palavra, pela ordem, a vereadora Márcia Socrepa. Senhor presidente, eu só queria informar que o item 9, requerimento de minha autoria, já foi reformado, então peço arquivamento. Está em votação o requerimento para arquivamento do item 9. Mais 6. Votação. Não. Aprovado por 11 votos favoráveis ao arquivamento do item 9. Estão em discussão os itens 8 ao último item da ordem do dia. Não oradores. Não havendo oradores inscritos, está em votação os requerimentos. Onze votos, presidente. Declaro aprovado, então, os itens constantes na pauta do dia requerimentos. Havendo requerimento de urgência, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das urgências apensadas aqui sobre a mesa. Não, gente. Requerimento 3.163. Senhor presidente, consoante que prescreve os artigos 172, inciso 6º e 198 a 200 do Regimento Interno, o vereador adiante nomeado requer à mesa a inclusão do requerimento de sua autoria, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis para fins de esclarecimento público relativamente à realização da segunda etapa brasileira da Liga Mundial de Vôlei, ocorrida nas datas 29 e 30 de maio do corrente ano em Maringá, o quanto segue. Qual foi a contrapartida financeira do município para a realização do referido evento? Segundo, qual a destinação será dada aos valores arrecadados com a venda de ingressos na pauta da sessão ordinária dia 3 de junho do corrente ano? Solicito ao secretário que proceda à leitura, nobre vereador Tenente Edson, de um adendo juntado também ao requerimento de urgência.
Requerimento 3.178. Senhor Presidente, o adiante nomeados vereadores com assento à Câmara Municipal, no uso das suas atribuições regimentais, requerem à mesa, após consultado o egrégio plenário, seja acrescido o seguinte item ao requerimento 3.162 de 2014. Terceiro, demonstração de forma detalhada da composição do valor empenhado R$ 500.298,55. Está em votação o requerimento de urgência com... Está em discussão, então, o requerimento com adendo. Não há oradores. Não havendo oradores para discussão da urgência do requerimento com as mudanças impostas pelo adendo, juntamente com as mudanças impostas pelo adendo, está em votação a urgência da matéria. Quatorze votos, presidente. Está em discussão o requerimento. Vereadores Ulisses Maia, Mário Verri e Humberto Henrique, excelente. Com a palavra, o vereador Ulisses Maia, presidente dessa casa. O presidente declina. Com a palavra, novo vereador Mário Verri. Moeda. Alguém pegou a moeda, presidente. Ainda bem que você saiu. Senhor presidente, vereador Ulisses, demais companheiros vereadores e vereadoras, boa noite. Comunidade presente, a imprensa. Nós estamos apresentando um requerimento que tem a assinatura desse vereador e também do vereador Humberto Henrique, solicitando algumas informações sobre esse evento da Liga Mundial de Voleibol que aconteceu na nossa cidade na última quinta e sexta-feira. Um evento que, quando veio, nós achamos o máximo. E realmente, como gostamos do esporte, achamos muito bom isso. Mas aí na prestação de contas, que foi na sexta-feira, ou na quinta-feira, antes da sessão, né, dentro do orçamento nosso ali, foi encontrado até pelo vereador Humberto Henrique, que foi destinado do município R$500.298,55. E isso nos deixou preocupados. Então nós estamos aqui solicitando algumas coisas. O valor que nós já estamos pedindo, mas também já sabemos qual que é a destinação do valor arrecadado, que foi um bom valor, porque o preço era muito maior do que foi cobrado em Jaraguá do Sul. E o vereador Humberto Henrique também colocamos junto aqui o demonstrativo de forma detalhada da composição do valor que foi destinado. Por que isso? Porque nós entendemos que existe algumas coisas no meio disso. Primeiro, lá em Jaraguá teve um jogo, até mais importante do que esse, porque foi contra a Itália, né, que é sempre um clássico, e lá custou 281 mil reais. Lá custava R$30 para entrar. Aqui custou 60 e custou 500 mil para o município. Lá, o contrato foi feito com a Federação Catarinense de Voleibol, aqui direto com a Confederação Brasileira de Voleibol. Então, mais de uma empresa, mais de uma confederação ou associação poderia estar fazendo. Eu vejo isso com pesar, porque o nosso esporte não está vivendo uma fase boa, não. Diferente do que colocaram o vereador Bravin na questão, quando eu fui ver o desfile de Maringá, que foi ridículo, principalmente quando passou ali a questão do esporte. Nós temos um problema, senhor presidente. Os centros esportivos continuam detonados.
não estão aproveitando nem o inverno, vereador Bravin, para reformar os centros esportivos. Nós ainda não recebemos a Bolsa Atleta, vereadora Carmen. Nós estamos em junho, gente. Eu quero aprovar esse requerimento, senhor presidente, mas eu queria fazer uma sugestão. Eu não conheço o secretário de Esporte e Lazer. Eu acho que é uma oportunidade dele vir na Câmara. Nós trazermos ele aqui na Câmara para ele apresentar a justificativa que estão tratando tão mal as associações. Estou falando a questão financeira, não sei dos outros. E aí nós vamos poder fazer os questionamentos em cima dos centros esportivos, que nós tivemos a oportunidade de conhecer e ver a realidade de alguns. Por que trazer a Taça Brasil? Porque trazer é gostoso, né? Trazer tem que trazer. Então, assim, são questionamentos em cima da Taça Brasil, em cima dessa seleção brasileira de ciclismo que só estamos pagando, eu não vejo que eles estão treinando na nossa cidade, e agora isso aqui. Então, peço o voto favorável ao nosso requerimento, solicitando essas informações, e já como sugestão, senhor presidente, eu não sei qual que é o melhor sistema, se é através de um requerimento, convocando, mas é uma sugestão que os 15 vereadores tenham a oportunidade de ouvir o senhor Afonso, que é o secretário de Esporte e Lazer do nosso município, já na semana que vem, já que nós vamos ter o primeiro jogo da Copa do Mundo, nada melhor do que ouvir o secretário de Esporte e Lazer da nossa cidade, que deve ter alguma coisa para falar sobre esporte para a gente. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador Mário Verri, eu até tinha me inscrito ali, como eu falei, mas não queria falar antes do senhor, que eu gostaria de complementar a sua informação, era que nós ou convocássemos ele, vamos pensar aqui os vereadores, ou nós formássemos uma comissão de 3 vereadores para, a partir de amanhã, tratar lá junto à Secretaria de Esporte e à Secretaria da Fazenda e Gestão o que está acontecendo, que eles não estão pagando as associações. O problema é que o secretário de Esporte vai vir aqui e vai dizer que é problema da gestão, só se nós convocássemos o secretário da gestão, né? Porque é ele... Então vamos pedir para a assessoria fazer um requerimento convocando o secretário de esportes, então, para terça-feira? Não, aí vai coletando as assinaturas. Eu vou assinar, apoio o requerimento. Com a palavra o vereador Humberto Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Bravinho, não pode subestimar a capacidade das pessoas. Não. Na verdade, esse requerimento, o vereador Mário Verri havia proposto, pedi para assinar, porque a gente havia levantado aquela situação de se pagar os 500 mil, né, para 2 dias, né, dos jogos de vôlei que teve na cidade. A gente sabe que é importante que os eventos aconteçam na cidade, que a cidade ela é divulgada no cenário nacional, mas nós temos que fazer alguns questionamentos, né? Quer dizer, até que ponto é função do poder público patrocinar esses tipos de eventos? Ou se qual seria o valor, vereador Dr. Saboia? Porque o mesmo evento, lá em Jaraguá do Sul, custou 281 mil. E aqui 500 mil. Não tem alguma coisa. Porque lá, vereador Adilson, nós ligamos lá. A assessoria ligou com o organizador do evento e custou isso. Agora, entre eles podem ter lá o Estado dado uma parte, o município, entendeu? Mas o que existe lá, o total foi esse, 281 mil. E o que existe também, que lá foi contratada a Federação Catarinense de Vôlei. E aqui a Confederação. E aí um outro problema, que hoje eu acabei fazendo a denúncia também no Ministério Público, acabei levando lá, fiz por escrito a denúncia para o Ministério Público, para que ele analise 2 aspectos. Seriam 3, na verdade. Uma questão, né, se é função do poder público usar aquela rúbrica, prestação de serviços de terceiros, de pessoas jurídicas, né, porque é um evento, não é uma prestação de serviço. Então, dentro do orçamento, há aí uma situação
de que eles não usaram da verba de promoção de eventos, usaram da verba de prestação de serviços de terceiras, pessoa jurídica, que no meu entendimento é para contratar alguém para fazer algum determinado serviço para a administração pública em benefício da população. E uma outra situação é o aviso de inexigibilidade. Quer dizer, se lá em Santa Catarina foi a federação, aqui foi a confederação, então mais entidades podem promover esse evento. Então não precisaria, teria que ter uma concorrência. Né? Você só declara inexigível uma licitação quando só tem um que pode. Né? E uma outra situação é essa do valor, né? Que é absurdamente muito grande a diferença de 500 mil para 280 mil. E aí a gente vê aquilo que o vereador Mário Ferri falou, né? A equipe do Ciagim, né? Que praticamente não vai participar do Campeonato Brasileiro porque não recebeu os recursos dentro dos prazos. Né? Tem uma parte, vereador, desculpa, passou, mas eu falei que queria dar uma parte. Mas é bem rapidinho só. Já que o senhor lembrou dessa questão da Ciagim, eu vi, eu não tenho os dados concretos, mas eu vi pela reportagem que a Ciagim perdeu um grande valor do governo federal, da lei de incentivo ao esporte, por causa de falta de pagamento de uma taxa aqui, porque a prefeitura não repassou. Quer dizer, agora, a parte era mais na questão do convite ao secretário. Senhor presidente, e nós entendemos, eu entendo e eu acredito que na maioria, o secretário ele tem que vir munido de informações. Ele não pode vir aqui para falar, eu não sou responsável por isso. Ele é responsável pela pasta. Então, da onde vem da pasta, ele tem que vir munido de informações para dar esclarecimentos de maneira legítima. É isso, senhor vereador. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Então é isso, na verdade, pedir aos vereadores o voto, a gente está pedindo qual foi a contrapartida, exatamente para se confirmar aquilo que está no empenho, qual a destinação dada aos valores arrecadados com a venda do ingresso, porque 500 mil mais venda do ingresso deve ter dado mais uns 500 mil. Né? Acho que chegou aí 1 milhão, né, vereador? E também a demonstração, que eu acho que isso é muito importante, né, de forma detalhada da composição desse valor. Para que é esses 500 mil? Foi utilizado aonde? Quer dizer, será que precisava de tudo isso? Né, para um evento de 2 dias. Né? Então é isso que a gente precisa saber. Já encaminhei para o Ministério Público, mas independente disso, eu acho que a Câmara tem o dever também de continuar essas investigações. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, está em votação o requerimento. Votos favoráveis, senhor presidente. 15 votos. Declaro aprovado o requerimento com o adendo protocolado junto. Tem mais um requerimento de urgência, é o requerimento 3190, de autoria do vereador Carlos Marius. Senhor presidente, não seria interessante a gente nós conversarmos sobre isso? Declaro, vamos suspender a sessão então e convido os vereadores para uma rápida reunião. Não joga isso não. Você tá bravo? Nós estamos a maioria, vamos mexer no negócio aqui. Vamos convencer, vamos fazer uma reunião amanhã depois com os 10 e vamos sugerir uns negócios que vai ter que... Não, o presidente não pode, o presidente ele vai ser contra. Você vai deixar bem claro que eu cheguei aqui com o que eu votaria contra, o vereador que eu votar contra, mas eu estive atendendo alguns dos 10 que...
vai contar, peraí. Eu tenho que fazer assim. Esse dia também eu apanhei, mas tem que fazer aqui, ó. Ô filho, vamos pra frente. Vamos pra frente. Requerimento, então, requerimento de urgência 3190. Senhor presidente, consoante que prescreve nos artigos 172, inciso 6 e 198 a 200 do Regimento Interno, o vereador adiante nomeado requer à mesa a inclusão do projeto de lei de sua autoria, que revoga a Lei 9.662 de 2013, que autoriza o município de Maringá a alienar imóvel de sua propriedade, mediante concorrência pública, para fins de gerar recursos para aquisição de novas áreas, na pauta da sessão ordinária, dia 3 de junho. Em discussão, a urgência. Doutor Manuel, excelência. Urgência do senhor. Sim, pode falar sobre a urgência. Com a palavra, o vereador doutor Manuel. Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho defender a urgência preventivamente, que se for derrubada, eu não vou poder falar no projeto. Quando se trata da parte ecológica de Maringá, a gente tem que ser preventivo. Nós já votamos contra essa lei que veio, preventivamente, porque a gente achava que realmente a lei vinha nos enganando, está aprovado. Se vai vir outra lei, então vamos votar nessa urgência já preventivamente. Maringá foi feita pelos pioneiros que pensaram bastante ecologicamente, por isso que é a cidade que é. A cidade verde, e aí, nessas horas eu penso muito no nosso jardineiro, no doutora Liva Bianchini, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que arborizou Maringá, e arriscar a votar na venda desse entorno, dessa área ecológica, é muito complicado. Então, eu venho, caros colegas vereadores, pedir encarecidamente que, se vai vir outra lei, que venha. Por que não, já preventivamente, a gente votar a favor da urgência e votar também a favor dessa substituição, dessa revogação dessa lei. Eu estava lembrando também, senhor presidente, quando Vossa Excelência teve a grande lucidez, quando aquele projeto de colocar na fila o pessoal da casa própria, quando o secretário de habitação veio aqui pedir para a gente referendar o veto do prefeito, e que depois, para a gente fazer uma lei. E Vossa Excelência foi muito lúcido, foi muito hábil, quando disse, não, então, se vai fazer outra lei, até eu prometi que faria, vamos derrubar o veto, vai vir a lei, até que o prefeito manda outra. Então não dá mais para confiar. O que fizeram? Nós fizemos do jeito que eles pediram, e veio o quê? O veto. Então, eu não esqueço dessa maneira inteligente que Vossa Excelência, rapidinho ali, já percebeu. Então, não dá mais para confiar. Fizemos do jeito que eles fizeram, eles vetaram. E foi tão bom. Isso eu devo, essa Câmara deve a rapidez de inteligência e o seu raciocínio rápido, de a gente ter referendado o veto dele na segunda. Então estão querendo que seja diária, não cada 30 dias. Por isso e por outras coisas mais, eu peço
que votemos a urgência e já para que fique garantido a revogação dessa lei, porque eu não sei se vai vir realmente outra lei. Muito obrigado. Encerrada a discussão da matéria. Antes da votação, enquanto o vereador chega, é bom lembrar que esse veto também ao projeto da lei dos estágios foi refeito de acordo com o que o procurador-geral do município tinha pedido. Nós atendemos integralmente a sugestão do procurador-geral do município e o prefeito vetou mesmo assim. Em votação, a urgência. Nove votos contrários e 6 votos favoráveis. Declaro rejeitado o requerimento e tem a palavra para a justificativa de voto o vereador Tenente Edson Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com o que foi falado pelo senhor vereador Dr. Manuel. Eu tinha já falado anteriormente, inclusive com o autor do projeto, que eu tinha já feito uma emenda à Lei 9.662, a qual iria garantir que naquele espaço não se mexesse. Como houve um compromisso, mais um compromisso, do Poder Executivo de apresentar esse decreto, eu deixei em stand-by essa emenda para que ele apresentasse esse decreto. Por isso que eu não votei a favor da urgência. Caso ele não apresente, essa emenda na lei que fez a liberação irá garantir para que quem quer que seja compre aquele espaço, ele não poderá mexer aonde está a arborização. Isso, aqueles que tiverem interesse em fazer diferente, com certeza não vai ter interesse em comprar aquele espaço. Obrigado. Com a palavra, vereador Dr. Manuel. Pela ordem, vereador Dr. Manuel. Obrigado, senhor presidente. O Tenente Edson veio na mesma linha também que eu fui lá, preventivamente. Quer dizer, nós temos que nos cuidar, porque não dá para confiar mais. Então, Vossa Excelência está de parabéns por essa precaução. Obrigado. Com a palavra, vereador Carlos Marius. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente é uma pena o entendimento aí do voto contrário, porque se nós queremos realmente precaver, ou teríamos que derrubar, né, revogar a lei, e aí sim, em um outro momento, mandado pelo Executivo, a gente rediscutiria. Da maneira como foi votado e da maneira como ficou, me dá a liberdade, enquanto vereador, de propagar e colocar em discussão com a sociedade. E é o que eu vou fazer. Eu acho que vocês me deram legitimidade para lutar por isso. Porque é muito claro, e aí o mapa mostrei, e todos estão convidados, aliás, não preciso convidar, todos vão lá ver, e vai ver a afronta que é para a questão do meio ambiente, caso seja vendido algum daqueles lotes. Então, gostaria de registrar isso, senhor presidente, e aí é um equívoco. Eu entendo o posicionamento do vereador Tenente Edson, mas não entendo o voto, né? Porque eu acho que se nós queremos precaver, nós temos que fazer então igual esses 6 vereadores que votaram contra, a favor, aliás. Muito obrigado. Com a palavra, pela ordem, vereador Luciano Brito. Senhor presidente, apenas para ressaltar aqui que nós tivemos uma transferência, senhor presidente, na última reunião da CPI da dengue, que seria na segunda-feira, e estamos convocando e convidando aqui todos os vereadores e a comunidade para participarem da nossa sessão, que será na quinta-feira nesse plenário dessa Casa de Leis, às 15 horas, onde ouviremos os representantes do Fórum Lixo e Cidadania, e para poder encaminhar e verificarmos as alterações que podemos fazer na minuta, né? Nosso nobre relator, vereador Marivé, já tem feito, nós estamos analisando e queremos, senhor presidente, na segunda-feira, havendo consenso, e já estarmos votando o relatório final da CPI da dengue, um relatório que já tem mais de 70 páginas, e nós queremos aí fazer as nossas considerações acerca dessa problemática
Então fica o convite para quinta-feira, então, a divulgação. Solicitamos a nossa assessoria de imprensa que comunique essa alteração. Foi em virtude de força maior, é um evento que ocorria aqui paralelo e o conflito de agendas nos espaços aqui do plenário da Casa de Leis. Então nós mudamos para quinta-feira às 15 horas, convidamos a todos e na posterior, na sequência, dia 9 de junho, queremos, havendo consenso, votarmos nosso relatório final na CPI da dengue. Com a palavra o vereador Mário Verri. Antes de encerrar a sessão, só para informar ao plenário que estamos sancionando 6 leis em decorrência de veto intempestivo. Isso é a primeira vez que acontece. O Executivo vetou 6 projetos, mas perderam o prazo. E o jurídico, porque para ele existe o prazo, são 15 dias úteis. Isso, 8, né? Então está subindo para 8, mas aqui está chegando aqui. Então sancionamos o do vereador Mário Verri, que dispõe sobre a proibição do uso de produtos materiais ou artefatos que contêm quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que o contenham em sua composição. Do vereador Luciano Brito, que dispõe sobre a concessão de isenções, reduções e demais formas de benefícios relativos ao pagamento de tributos municipais. Tem tanto projeto. Tem de nossa autoria, lamentavelmente, que o prefeito vetou a denominação de Nelson Rotter para o Centro de Educação Infantil no loteamento Sumaré. Deixa só um pouquinho aqui. Ai, agora me perdi aqui. Aquele do sindicato lá do sindicato dos motoristas, que tinha aquela alteração de creche para ficar apenas salão social na obra. Acho que são esses aqui. Ah, esse é meu. Tem mais um da vereadora Márcia Socrepa que eu não estou achando onde está aqui. É esse aí. É esse da vereadora Márcia Socrepa. Enfim, acabei me perdendo aqui, mas são 6 projetos e faremos dessa forma. Não adianta o Executivo querer reclamar que, se eles perderam o prazo, nós fazemos a sanção e lei promulgada pela presidência tem que ser cumprida da mesma forma que as demais. O quê? Não havendo mais nada a tratar, agradecemos todos, companheiros do plenário, acompanhar os nossos trabalhos, declarando encerrada a sessão.